falta de planejamento, então, para a saída do Simples. Isso também pode ser um problema relacionado a regime tributário, né? Por que isso? Porque a gente tem dois limites do Simples Nacional. O primeiro é lá na faixa dos 3,8 milhões, 3,6 milhões, né, de faturamento de 12 meses, e o segundo é 4,8 milhões. Então, na primeira faixa, a gente a gente para de pagar o ICMS dentro do Simples Nacional. No segundo limite de 4,8 milhões, a gente sai fora do Simples. Então, depois que a gente sai do Simples, a gente tem que ir para outro lugar, ou seja, para o lucro real ou para o lucro presumido, né? E aí, se não tem um planejamento tributário, a gente cair direto num regime sem estudar, é um tiro no pé. Tu pode pagar bastante tributo a mais, fazendo esse planejamento, né? E aqui o que a gente separou foi um pequeno esboço, né? Para vocês terem uma ideia de como que é diferente a tributação nos regimes diferentes. Dá para ver bem aí, Felipe, os números? Uhum. Beleza. Então, claro, aqui, gente, a gente projetou aqui um cenário, né, de uma cervejaria com faturamento, uma cervejaria começando, um faturamento ali de 30 mil por mês. Então, essa mesma cervejaria, se ela tivesse no Simples, no presumido e no real, a gente tem essa discrepância de alíquotas, né? Então, de 4 para quase 40, quase 10 vezes mais de tributação nesses dois regimes. Isso, claro, para um negócio inicial, né? Essa aqui foi a grande jogada aqui que a gente vê qual foi o benefício que as microcervejarias tiveram quando entraram no Simples, né? A realidade anterior a 2018 era ali lucro real ou presumido, né? Quase 40%, sem falar na substituição tributária. Então, se a gente multiplicar por 10 esse número, né? Se a gente multiplicar por 10 esse faturamento e essa proporção de gastos, então a gente teria mais ou menos essa projeção aqui, né? O Simples foi de 4 para 12, que ali seria o primeiro dos sublimites que a gente falou, né? O primeiro sublimite. Ali até nesse limite o ICMS já cai fora, né? Do Simples. Então, ali a gente ficaria em 12% e a gente vê que o presumido e o real eles não mudam tanto a alíquota, ainda bem, né? Que pagar mais do que 40% de imposto não tem como, né? Uhum. Mas aqui a gente vê que quando a gente chega nesse nível de faturamento e tem essa necessidade de transição, seja mudança de ano ou saída de um regime, é necessário fazer um planejamento tributário para que se projete em qual dos regimes vai se pagar menos impostos, né? E também, inclusive, como que tem que ser feita, né? E aí acho que fica a principal questão, e aqui se destaca, né, o quanto sempre faltam palavras, né? Quando a gente vai falar da nossa tributação, não sei se é injusta, nefasta, enfim, né? Qual seria a melhor palavra para usar? Mas olha, deem uma olhada ali no exemplo, né, pessoal? Isso a gente postou também um texto no nosso blog, não faz muito tempo, falando sobre a importância da correção da tabela do Simples, né? Hoje, o Simples, o último ajuste foi quando? 2018, né, Vitor? Isso. Que foi para 4 milhões e 800, né? E aí, pessoal, se a gente só pegar a correção monetária, sem nenhum tipo de vantagem qualquer adicional, só a correção monetária de 2018 para cá, essa tabela do Simples deveria estar em 8.697, né? Então, dá quase lá o dobro aí do que a gente tem hoje. E aí, o que é o problema, né? Porque é tão ruim o fato disso daí não ter sido atualizado. Tá aí o exemplo, né? Tu chega ali em 3.600.000, tu já pulou de 4 para 12, né? Então, imagina quando tu sair, claro, ainda tem a faixa, né, Vitor? Vai crescendo até os 4.800.000, mas ainda assim o ICMS está fora, mas vamos dizer assim, pessoal,
Tu sai de um cenário onde tu tá pagando ali 12% e tu vai cair numa tributação de quase 40%, né, de uma hora para outra. Então, quer dizer, o degrau, a distância que tu tem é o tipo de coisa assim, tu tá produzindo ali 30, 40 mil litros, tu teria que passar imediatamente para uns 80, digamos, 80 mil litros para continuar ganhando a mesma coisa que tu ganhava com 40 mil. Vê se, cara, exatamente, como é que tu vai crescer, como é que uma micro cervejaria vai crescer nesse tipo de situação? Ou o cara já começa grande, ou o cara tem que ter muita grana para conseguir aportar e fazer essa mudança de patamar, né, no que o cara vai produzir, no que o cara vai faturar. E o pior é isso, né? Praticamente talvez dobrar a produção para continuar a mesma coisa só para bancar os impostos. Então, obviamente, né, que é urgente que seja corrigida essa tabela do Simples, e mesmo que a tabela do Simples seja corrigida, a gente deveria ter passos aí intermediários, digamos assim, ainda até chegar naquele patamar de imposto do lucro presumido ou do lucro real, porque senão realmente é bem complicado da gente conseguir que essas micro cervejarias cresçam e atinjam, né, maiores volumes aí.